Olá, santo dia! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês neste dia e nesta semana, né? Estamos na primeira semana de preparação para a renovação e consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Nós estamos no terceiro dia da primeira semana que nós meditamos sobre o conhecimento próprio, né? E nós vemos na palavra de Deus, né, que o Senhor nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Está em Lucas 11, versículo 10. Todo aquele que pede o Espírito Santo, recebe, porque é promessa de Deus. Então, nessa semana, pedindo ao Espírito Santo para que possamos ver as nossas misérias, a nossa pobreza e a nossa fraqueza. E antes de iniciarmos as nossas meditações de hoje, vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós para que essa meditação de hoje seja frutuosa em nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, nós não temos noção da grandeza que nós somos, mas também não temos noção do estrago que o pecado fez em nós. Santo Agostinho e outros santos vão dizer que quando Adão e Eva caíram no pecado, o ser humano ficou doente, por isso está doente. O nosso coração está doente, o nosso coração precisa de Deus, o nosso coração precisa de cura. Não é que ele seja doente, isso não é permanente, que o nosso coração está permanentemente doente. Não. Mas quando nós estamos nesta vida, nós temos essa doença fétida, essa inclinação para o pecado. É isso que nós falamos do nosso coração doente. Esta inclinação para o pecado, por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Mas se a nossa essência é o amor, com Adão e Eva, nós ficamos marcados pelo egoísmo, pelo fechamento ao amor. E isto é como um imã, como a força da gravidade que nos puxa para baixo. Nós queremos ser perfeitos, mas muitas vezes os nossos pecados nos puxam para baixo como um imã. Nós estamos doentes por causa do pecado original. E a solução é Cristo. Porém, precisamos da humildade, reconhecer que estamos doentes. Quando Adão e Eva perceberam que tinham pecado, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Essa é a primeira consequência do pecado, deturpação de quem é Deus, ter medo daquele que é puro amor. A serpente representava Satanás, que quer dizer o acusador. Adão culpa Eva e até o próprio Deus. Aquela mulher que o Senhor me deu, foi ela que me fez pecar. E a Eva culpa a serpente. Deixaram a serpente entrar dentro deles, o acusador, e se acusaram entre si. Nós vemos na parábola do publicano e do fariseu, que diante de Jesus estava lá, o fariseu louvando a si próprio pelo bem que fazia, né? Se vangloriando do bem que fazia. Enquanto o publicano, ele, reconhecido dos seus pecados, batia no peito arrependido. Saiu de lá justificado. Quando nós nos justificamos, Deus nos acusa. Quando nós humildemente nos acusamos, Deus nos justifica. Só pode entender sua própria miséria
quem teve uma experiência com o amor de Deus, senão a gente não consegue. O que vai nos dar esta experiência do amor de Deus é o Espírito Santo. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que quanto mais uma sala está iluminada, mais você vê a sujeira que tem nela. Ou seja, com arrependimento dos nossos pecados, nós estamos nos aproximando da luz. A humildade, ela sempre leva o homem a reconhecer o estado de fraqueza que possui. É aqui que se situa o primeiro passo para um autêntico conhecimento de si, reconhecer as próprias fraquezas. Tantas vezes nós nos comportamos com extrema soberba e não percebemos. Não aceitamos correção. Por exemplo, São João da Cruz, ele nos ensina: não se justifique, nem se recuse a ser corrigido por todos. Ouça cada repreensão com serenidade, sabendo que é Deus quem as manda. Gente, isso é muito difícil de ser obedecido. Eu tenho dificuldade de ser corrigido. Eu acho que todos nós temos essa dificuldade. Todos nós não gostamos, de ser corrigidos. A própria Santa Teresa d'Ávila, ela disse que isto era uma coisa que ela ainda não tinha conseguido fazer. Ser corrigida de algo que ela não fez e não se justificar. Ninguém gosta, de ser corrigido. A própria Santa Teresa encontrou essa dificuldade. Olha, uma fraqueza da nossa alma que nós precisamos vencer. Santa Teresa também lutou contra ela. Os santos, eles também tiveram pecados. Santo também tem pecado. Mas o que torna a pessoa santa é exatamente isso. Travar este combate, muitas vezes, consigo mesmo. O maior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos para podermos vencer a carne. Ninguém gosta de ser corrigido mesmo. Às vezes é Deus quem está mandando para você ser mais humilde. Às vezes essa correção é mesmo Deus que manda para te humilhar. A correção é uma das boas formas que Deus tem para nos humilhar, para nos corrigir, para fazer com que andemos nos seus caminhos, para nos moldar do jeito que Ele quer. Não temos a humildade também da obediência, como Jesus e como Maria. Uma das virtudes de Nossa Senhora não é a obediência cega a Deus? A obediência é um dos meios que temos para fazer a vontade de Deus. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Isso está em Atos. A obediência à sua palavra, a seus ensinamentos. Claro, obedecer primeiro a Deus. E não há dúvidas que o Senhor quer que tenhamos um coração manso e humilde como o dele. Jesus mesmo, nós encontramos lá em Hebreus que, embora sendo filho, ele, Jesus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E nós encontramos no livro A Imitação de Cristo, no livro 3, capítulo 13, ou 13º, 1 e 2, que nos fala da obediência do súdito humilde, conforme o exemplo de Jesus Cristo. Muitas vezes nós não queremos obedecer, muitas vezes nós não queremos ser corrigido. A primeira coisa que a gente pensa: mas quem é ela para estar me corrigindo? Quem é ela para estar me corrigindo? A gente logo vira o nariz, a gente não quer obedecer, a gente não quer ser corrigido. Nós, muitas vezes, somos orgulhosos, nós somos soberbos. E aí, a imitação de Cristo vem nos trazer uma lição sobre a obediência. E neste capítulo, Jesus diz assim para nós: filho, quem procura apartar-se da obediência, aparta-se também da graça. E quem procura o seu bem particular, priva-se dos bens gerais. Quando alguém não se sujeita de bom grado a seu superior, sinal é que sua carne não obedece perfeitamente, mas que se rebela ainda muitas vezes contra o espírito. Aprende, pois, a submeter-se prontamente a teu superior, se desejas ter a tua carne sujeita. Porque o inimigo de fora é bem depressa vencido, quando o homem não tem a guerra dentro de si mesmo.
Não há inimigo pior nem mais perigoso que tua alma, que tu mesmo. É necessário que te desprezes a ti mesmo, se queres vencer a carne e o sangue. Mas porque ainda te amas desordenadamente, por isso receias sujeitar-te de todo à vontade dos outros. Ora, que haverá de especial em que tu, pó e cinza, te submetas ao homem por amor de Deus, quando eu, onipotente e altíssimo, que tudo criei do nada, me sujeitei humildemente ao homem por teu amor? Fiz-me o mais humilde e abatido de todos, para que minha humildade te ensinasse a vencer a tua soberba. Aprende a obedecer, pó soberbo. Aprende, barro e lodo, a humilhar-te e a meter-te debaixo dos pés de todos. Aprende a quebrantar tua vontade e a fazer-te vítima da obediência. Que sejamos obedientes, para que nosso espírito seja mais forte que nossa carne, para que possamos vencer a nós mesmos e a nossa inclinação para o pecado. Quando nós nos recusamos a ser mansos e humildes com os nossos chefes, com as pessoas que têm autoridade sobre nós, seja nossos pais, né? Seja nossos chefes, coordenadores de algum grupo que nós participamos, nós então estamos sendo soberbos, não estamos deixando, né, que o nosso espírito seja mais forte que a carne. Quando nós conseguimos trabalhar em nós essa obediência, essa aceitação da autoridade de outras pessoas em nós, quando nós começamos a aceitar isso, então nosso espírito vence a nossa carne. Nós vamos ficando fortes. Com esse exercício de humildade, nós vamos ficando fortes contra as nossas paixões e as nossas vontades da carne. E aí nós conseguimos vencer o pecado. É como diz aqui, porque o inimigo de fora é bem depressa vencido quando o homem não tem a guerra dentro de si mesmo. Quando é fácil para mim, né, ser obediente, quando é fácil para mim aceitar correção, o meu espírito então vai ficando forte para lutar contra os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, as minhas paixões, né, os meus pecados, os meus vícios, as minhas manias. E assim encerramos a nossa meditação de hoje. E que o Senhor venha transformar a nossa alma, venha transformar o nosso espírito. Que o Senhor nos dê um coração manso e humilde pela força do Espírito Santo, para que através deste Espírito que o Senhor nos envia, nos fortalecendo, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, humildade, nós possamos caminhar de fato o caminho da santidade. A exemplo da Virgem Maria, que teve uma obediência cega a Deus. Assim também nós queremos, Senhor. Queremos obedecer a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Por isso, Senhor, envia Teu Espírito Santo e fazei com que eu veja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que você tenha uma semana abençoada. Que o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre você e sobre a sua família. Amém.